Boa tarde, Eduarda. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Como é que foi o carnaval? Todo mundo passou bem? Boa tarde, Davi. Seja bem-vindo. Boa tarde, professor. Obrigado. Boa tarde, Tiago. Seja bem-vindo também. Boa tarde, professor. Tá, Joyce. Gente, vamos lá, vamos começar. Vocês estão animados? Eu sou todo mundo se divertiu bastante. Está chegando aqui. Oi, Érica, boa tarde. Seja bem-vinda. Veranei está dizendo que passamos bem, com saúde, o carnaval. Então está todo mundo animado, né? Nossa aula hoje a gente pode estender até umas 8 horas, está tranquilo, né? Tá, então ótimo, pessoal. Eu gosto de turma animada. Desde que tenha um intervalo para jantar. Só um intervalo, 15 minutos tá bom, né, Ricardo? É. Keila, seja muito bem-vinda. Intervalo para jantar, Ricardo. Logo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Renato, que tá chegando. Renalice, que está chegando agora. Emerson. Boa tarde, professor. Vamos lá começar, então, conforme planejado. Às 14 horas a gente começa. Vocês lembram do que a gente falou na aula passada? Sim. Boa, muito bem, Keila. Quem lembra aí? Quem pode me ajudar? O que a gente comentou na aula passada? Falamos sobre a Revolução Industrial, falamos sobre as mudanças do trabalho desde lá dos primórdios, né? Até o dia de hoje. Falamos sobre a importância do posicionamento do profissional no ambiente hospitalar. Bom, e o pessoal pode falar mais também, né? Bom, obrigado, Keila. Exatamente. Estou dizendo que essa turma é show. Cada vez eu fico mais entusiasmado nessa turma. Vocês são show. O pessoal que está chegando agora, Giovanni, seja muito bem-vindo. Tem mais gente aqui chegando. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quem está chegando agora. Bom, Keila estava dizendo aqui, realmente, a gente começou falando um pouco sobre o histórico do trabalho, já que a gente vai falar de processo de trabalho. Então, quem perdeu a aula passada, só fazendo uma rápida revisão, a gente começou falando um pouco sobre o que era o trabalho, qual o conceito de trabalho, o que a gente imagina que pode ser essa questão do trabalho, e como o trabalho tem evoluído ao longo do tempo. Alguém lembra de mais alguma coisa? Keila lembrou bem. O termo trabalho, vocês lembram do que se refere? A gente começou a aula passada falando disso, do processo de trabalho em saúde. E aí, para a gente entender o processo de trabalho, a gente precisa primeiro entender o que é trabalho. E aí eu falei na aula passada, vamos ver quem lembra, o que é trabalho. O termo trabalho vem de onde? Isso, um de cada vez, gente. Não precisa ser muito. Vocês não estão mais no carnaval, não. Era alguma coisa relacionada a um objeto de tortura, não é isso? Boa, Ricardo. É o tripalho. Foi a Érica que falou? Bom, obrigado, Érica. Isso mesmo. O tripalho, que a gente começou na aula passada. Que surgiu a partir desse objeto, o termo trabalho, ele se massificou. Aí a gente falou um pouco sobre a evolução do trabalho, né? A gente falou sobre o trabalho nas comunidades primitivas, falou na Ásia Antiga, na Grécia, no processo do feudalismo, mercantilismo, da Revolução Industrial, dos tempos modernos. Aí vocês já disseram até que tinham assistido o filme Tempos Modernos. E falou um pouco da atualidade. Depois a gente falou das características do trabalho em saúde. Alguém lembra quais eram essas características do trabalho em saúde? Infelizmente não.
Não, coitado. Vamos lembrar aqui. Quem pode ajudar, pessoal? Empatia, cuidado, interdisciplinaridade, pressão, Oi? a questão da pressão e do estresse, Pressão, estresse. complexidade. Isso. Boa, menina. Show. Perfeito, é isso mesmo. Eu vou até abrir aqui para vocês verem. Então, quando a gente está falando em trabalho de saúde, a gente tem todo esse conjunto, essas características que estão envolvendo. E vocês vão atuar na área de saúde se já não atuam, né? Quem atua aqui na área de saúde? Já só para eu ter uma noção. Eu sou formada em técnico em radiologia pela grau técnico, né, da turma de 2022. Só que ainda não consegui atuar, né, remuneradamente. Faço trabalhos voluntários lá no Hospital de Emergência e Trauma. Eu amo essa parte mais trauma mesmo. Mas até então não consegui ainda atuar remuneradamente, falando assim, né? Que bom, querido, mas se Deus quiser, você vai conseguir, sim. O Leonardo está dizendo aqui que consegue, né? Leonardo já atua na área. Então, que bom. Gente, quem atua na área sabe como é complexo trabalhar com saúde. Isso a gente reviu um pouco. Eu só estou lembrando alguns aspectos que a gente viu na aula passada, tá? Para a gente fixar melhor. Depois a gente falou um pouco sobre as equipes multidisciplinares, quando a gente está atuando na saúde. A gente precisa de uma equipe multiprofissional. Depois a gente vai entender o porquê disso, eu vou detalhar melhor mais na frente, em outras aulas, e dessa importância. A gente falou da informática, né, e a eficiência do trabalho da saúde, como a informática tem impactado os registros de saúde e a padronização de tecnologias da telemedicina. Seja bem-vindo, José Milton. E a gente também comentou de segurança e da privacidade da informação. Vocês lembram? A gente acho que até um filmezinho eu passei aqui para vocês. Estão lembrados? Sim, eu assisti de novo quando eu peguei o PDF lá no. Obrigado. Pessoal, ficou alguma dúvida então com relação ao conteúdo que a gente viu na aula passada? Esse filmezinho que a gente passou? Não? Então podemos começar? Eu acho que vocês entendem. Quase não dá trabalho para isso. Então, vamos embora. Hoje a gente vai falar sobre. Vamos começar falando sobre a importância do registro de informações de saúde. Por que vocês acham que o registro de informação de saúde é importante? Primeiro, para manter um histórico do que está acontecendo com a pessoa, né? Com o paciente, no caso. E também para a questão de... Assim, tem muitas outras questões, né? Mas o que eu considero principal é isso, manter um histórico de continuidade do paciente e uma questão mais, digamos assim, para o próprio hospital, né? Se organizar com as informações que tem. Tanto questão financeiramente, ou questão de histórico mesmo, do que aquele hospital ou clínica teve de procedimentos, né? Perfeito, Ricardo, muito bom. Alguém quer complementar ou acrescentar algo que o Ricardo falou? Eu acho que a questão assim, professor, é tipo ter um controle de atendimentos, pode ser em hospitais, em unidades de saúde. Tipo, uma unidade de saúde pode ter aquele controle de quantos pacientes foram atendidos, quantos... Tipo, até fazer que a gente chama aqui de busca ativa, e fazer aquela busca daquelas pessoas que, tipo, necessitam de algum atendimento. Perfeito, Leonardo. Então, o Ricardo comentou mais voltado para essa questão da própria saúde, de acompanhamento da saúde. Você está falando já de dados mais administrativos para poder fazer levantamento, buscar esses pacientes,
extremamente importante. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho também a importância da questão mesmo de estatística do controle da saúde populacional mesmo, né? Quando o aumento, por exemplo, o aumento do câncer, quantos por cento que teve esse aumento, do diabetes, o quantitativo do aumento de câncer, sei lá, de pulmão derivado a tabagismo, tal, esses estudos, né? Essas questões de estatística mesmo. Eu acho também que tem uma importância muito grande para controle mesmo da saúde populacional mesmo, para ter um plano de atuação, né? Muito bom comentário, muito obrigado. Mais alguém quer comentar algo? Não? Bom, vocês falaram praticamente. Renata levantou a mão, pois não, Renata? Boa tarde, eu entrei agora. Boa tarde. Escutei um pouco de tudo, mas assim, eu também acho a importância da registro de informação à saúde é futuro, né? Você querer saber do registro de hoje não, mas futuramente de uma avó, de uma tataravó, até porque você não conhece em relação à família que pega crianças para adotar, você quer uma informação, tem um nome, vai lá, sabe das doenças, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que são adotadas e não tem informação até do registro de família, né? Perfeito, Renata, muito bom. Pessoal, vocês estão vendo, apenas com os comentários de vocês, o quão é importante você ter registro. E aí eu vou fugir um pouco da área da saúde e vou mostrar o seguinte. Você tem registro da sua vida. Você consegue administrar a sua vida sem ter registro de nada. Normalmente, tem pessoas que realmente conseguem não sei como, né? Mas eles tentam. Você consegue administrar a sua vida, viver bem, se você não controla seu orçamento. Você consegue administrar bem se você não tem registro do que falta na sua casa em termos de alimentos. Você consegue fazer isso ou não? A gente não consegue fazer nada sem ter registro. Até nós mesmos precisamos ter um registro, para a gente ter um registro, a nossa identidade. O CPF tem que ter um número para registrar as nossas ocorrências. Então, em tudo na vida, quando a gente pensa em trabalho, a gente precisa ter um mínimo de informação, porque a gente vai tomar decisões. Na lista está dizendo aqui, os registros de informações em saúde são os instrumentos que têm como objetivo primordial o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de importantes problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de decisões no nível municipal, estadual e federal. Perfeito, exatamente. Além disso, tem mais coisas também, como a gente falou, e a gente vai ver aqui. Então, os registros de informações eles vão desempenhar um papel fundamental, e eu digo mais, estratégico na prestação de cuidados de saúde eficientes e de qualidade. Porque é a base da comunicação entre os profissionais de saúde. Ele vai permitir o acompanhamento do histórico, da evolução do paciente, ele vai fornecer dados para a pesquisa. Ninguém comentou, mas tem o lado das pesquisas de mercado, das análises epidemiológicas, que de certa forma foi comentado. Ele auxilia na gestão, no planejamento de serviços de saúde, ele garante a qualidade dos cuidados. Então, por exemplo, se eu tenho um orçamento no próximo ano para um município, e eu preciso saber quanto que eu vou gastar com as arboviroses, eu tenho que ter alguma informação, algum registro que vai me alertar. Então, é extremamente relevante essa questão. E é isso que a gente vai começar a ver hoje em nossa aula, pessoal. Hoje a gente vai ter a introdução aos registros de informação em saúde. Tranquilo? Sim. A partir do registro, pode-se criar um planejamento. Exatamente, Érica. A partir do registro, você pode ter um planejamento. Ricardo, você levantou a mão? Não, professor, foi sem querer aqui. Então, os registros de informações de saúde, os registros de saúde, eles são documentos que eles vão registrar aquilo que é relevante para o paciente, como anamnese,
o resultado de exames, diagnóstico, tratamento, imagem, evolução clínica, às vezes dados demográficos desse paciente. Não sei quem comentou aqui agora há pouco, mas você tem um dado demográfico, se determinada doença, ou epidemia, ou situação está acontecendo em determinada região da cidade, é importante ter aquela informação. Então, essas informações são registradas sistematicamente, estruturadas, em padrões e terminologia bem específicos, para facilitar a busca e a recuperação e compartilhamento de dados. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos fugir um pouco da saúde. Oi, Giovanni, tudo bem? Vocês imaginem o seguinte, você vai fazer o registro das contas da sua casa. Aí no mês, você anota conta de energia. No outro mês, você bota lá no seu caderninho luz. No outro mês, você bota Energisa. No outro mês, você vai botar gastos com energia. Cada mês você bota um nome diferente. Quando você for procurar isso, mesmo que seja no computador, fica mais difícil você buscar a informação correta de quanto você gastou com a conta de energia. Com certeza, porque as informações são divergentes, né? Não tem um contexto, uma nomenclatura como a gente viu na aula anterior, padrão para aquele negócio, para aquela informação. Exatamente. Então, é extremamente relevante que a gente tenha padronização, que a gente tenha processos para que essas informações sejam registradas de uma maneira correta. Porque a principal função da informação, se existe saúde, é fornecer aquela informação, aquele dado do paciente ao longo do tempo, permita que os profissionais acompanhem ele, que os profissionais analisem não só aquele paciente específico, mas o conjunto de pacientes que têm aqueles problemas e, a partir disso, possam tomar decisões. Tranquilo, né? Dúvida, trauma, ressentimento, angústia, alguma coisa até agora ou não? Não. Estou indo rápido demais hoje, pessoal. Professor, Oi. só um minutinho. O senhor vai fazer a frequência pelo chat ou só a gente entrar e já está na aula? Desculpa, Giovanni, eu não escutei bem. O senhor vai fazer a frequência, já está vendo a gente ou a gente tem que digitar lá no chat? Giovanni, a princípio tem um software aqui que eu instalei que pega a frequência de vocês. Professor, Na aula passada ele deu problema. Deficiência auditiva, desculpa. O senhor vai fazer a frequência, a gente aqui participando da aula ou tem que digitar lá no chat? Desculpa atrapalhar. Por enquanto, não é necessário digitar no chat, não, tá? Se for necessário, eu informo a vocês. Mas por enquanto está tranquilo. Estou vendo que o software está captando aqui a presença de vocês. Respondei, Giovanni? Então vamos lá, gente. Professor, Oi. só um adendo que não tem a ver, de fato, com o conteúdo da disciplina. A Giovânia comentou mais cedo que ela tinha quebrado o óculos dela e ela é deficiente auditiva. Eu acho que seria interessante se houver a possibilidade de talvez gravar suas aulas para disponibilizar, nem que seja só para ela, com uma legenda para que ela possa assistir novamente posteriormente, sabe? Porque eu acho que ela acaba perdendo um pouco do conteúdo. Muito obrigado, Renato, pela sua sugestão. Eu estou tentando gravar isso aqui. Na aula passada eu tentei gravar, deu um erro aqui na hora que eu estava gravando, não gravou. Mas eu tenho um outro computador que está gravando essa aula aqui, espero que dê tudo certo. Já pensando em vocês. Obrigado, viu, Renato? Renalice. E aí, dando certo, pessoal, eu vou colocar essa aula lá no Cigarro para vocês assistirem quando quiser. Eu já coloquei a apostila, tudo que eu estou falando aqui, dá um trabalho danado fazer essa apostila, pessoal. Eu já quis se sentir bem-vindo. Mas eu já coloco para facilitar a vida de vocês, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem me interromper aqui, viu? Gente, quando a gente está falando em registro de dados de saúde, tem duas coisas que são extremamente importantes. A precisão e a integridade desses registros. Eles são fundamentais para a tomada das decisões clínicas e gerenciais. Então,
Vocês imaginem a seguinte situação: erros, omissões dos registros podem levar a situações graves. Eu não lembro quem, acho que foi João que falou na aula passada, da questão da vacina, não lembro quem que comentou sobre a situação que vivenciou, porque registraram a vacina dele errada, do Covid. Então, se você faz um registro, isso pode trazer problemas graves, como diagnóstico incorreto, tratamento inadequado, a falta de continuidade nos cuidados no tratamento, enfim. E quando a gente está pensando em registro de informações, é extremamente relevante a precisão e a integridade. Então, para isso, é essencial que os profissionais de saúde eles sejam capacitados para registrar as informações de maneira correta. Sem ter esse registro, a gente discutiu um pouco na aula passada, em algumas prefeituras colocam pessoas que não têm conhecimento, não têm a preparação necessária para poder fazer os registros de saúde. Tanto é que existe um curso que vocês estão fazendo, estão se tornando profissionais muito mais qualificados, já são, porque é extremamente relevante ter essa padronização, incluir isso. Então, essa exatidão, essa precisão dos dados vai incluir algumas terminologias também. Eu coloquei para vocês um artigo lá no CIGAR, não sei se vocês chegaram a ver, coloquei hoje pela manhã, que fala um pouco, é uma leitura complementar. Nós temos uma aula prevista para sábado, vai ser a leitura, a aula vai ser a leitura desse artigo, tá certo? Vocês vão ver que fala sobre essa questão das terminologias, que vai garantir a consistência, a compreensão mútua entre os profissionais de saúde. Então, quando você adota práticas de documentação clínicas adequadas, você tem uma evolução, um ganho extremamente relevante em todas as áreas, né? E quando você tem essa integridade dos registros, então, está muito relacionada com a proteção de dados contra modificações, a perda, o acesso não autorizado, enfim. A gente vai detalhar isso um pouco mais à frente também. Então, é uma das coisas que quem está atuando com processos de trabalho e registro de dados em saúde precisa se preocupar. Tranquilo. Vocês já conheciam isso? Eu estou falando só para reforçar. Eu sei disso. Mas aí, pessoal, existem vários tipos de registro de dados em saúde. Quais são os principais registros que vocês conhecem? Prontuário médico, né? Boa, prontuário médico é uma. Muito bom. Pode ser o PEC. Né, professor, que tem a questão da vacina, né? Tem o registro das crianças também, do cartão de vacina. Sim. Perfeito. Quem mais tem falado? Acho que o Leonardo tem falado. O prontuário eletrônico, o PEC. Prontuário eletrônico, sim. Mas nem está funcionando, né? Esse prontuário eletrônico. Eu estou numa situação arriscada. O prontuário eletrônico está dentro desse, a gente pode considerar como se ele estivesse dentro do prontuário médico. Quem tinha levantado a mão? Renata levantou. Tem mais alguém pediu para falar? Pode falar, Renata. Registro de enfermagem também é importante. Existe os registros de enfermagem. Então vamos ver. Prontuário médico. Prontuário médico, todo mundo sabe, eu vou só fazer uma breve explicação aqui. São os registros, os prontuários médicos são os registros individuais que contêm as informações clínicas, o histórico médico, o exame, a prescrição, a evolução do paciente ao longo de determinado tempo, né? Eles são essenciais para que possa documentar o estado de saúde de cada paciente e auxiliar os profissionais da saúde na melhor tomada de decisão para eles, né? Para o registro. Acho que alguém comentou aqui, deixa eu ver. Protocolos também é uma forma de registro, Sim, Letícia. Protocolos também são uma forma de registro. Então, está aqui, ó, registro de enfermagem, assim como comentou agora há pouco, acho que foi Renata, né? Os registros de enfermagem, que contém informações dos cuidados prestados pelos profissionais de enfermagem, uma administração de medicamentos, procedimentos realizados, enfim. Tem outro, que é os registros de saúde pública, que contém informações sobre a saúde da população em geral.
né, que são dados epidemiológicos, de vacinação, doenças notificadas, enfim. Esses registros eles são fundamentais para a promoção da saúde e prevenção de doenças. Existe um outro tipo. A gente vai falar daqui a pouco sobre o protocolo, Letícia, mais especificamente. Mas tem um outro tipo. O que vocês acham que está faltando aí? Financeiro. Rapaz, vocês não erram uma, né? Parabéns. Tem os registros financeiros. Os registros financeiros eles estão relacionados justamente à questão do dinheiro, né, que está, principalmente, envolvendo toda essa área da saúde. O faturamento, receita, custo, esses registros da gestão financeira de qualquer instituição, pode ser pública ou privada, ele permite monitorar e gerenciar esses recursos para que tenham um melhor desempenho, uma melhor eficácia das ações. Então, se você não tem registros financeiros, é extremamente relevante que comece a ter qualquer situação de saúde. Porque a gente vê algumas situações agora. O Hospital Laureano, desde quando passa por uma crise financeira, vou nem entrar na questão do Padre Zé, mas se você tem os registros financeiros, fica muito mais fácil você administrar. Então, daí a importância de você ter uma organização do processo de trabalho. Tranquilo aí, gente? Sim. Mas para isso, existem alguns princípios e normas que regem os registros de saúde. Será que eu posso registrar de qualquer forma ou tem alguma norma ou algum princípio? Tem orientação, né, professor? Exato, Giovanni. Tem orientações para que possamos fazer esses registros. Os registros de saúde eles são regulamentados por princípios e normas que visam garantir a qualidade, a segurança, a privacidade, a confidencialidade de todas as informações que estão ali nele. Né? Então, são diretrizes estabelecidas por órgãos reguladores, entidades, enfim. Por exemplo, o CRM. O CRM tem algumas diretrizes para você fazer o prontuário. Os conselhos de classe têm algumas diretrizes, têm princípios, enfim. Então, vamos entender um pouco e ver alguns desses princípios. Vocês já devem saber tudo que eu estou falando aqui. Quem pode me dizer um princípio? Não vale olhar na apostila que eu coloquei, não, viu? O que vocês acham, pessoal? Ah, com certeza tem uma.